Que todos os justos se alegrem pela obra de Yau. Toquem a harpa em louvor a Yau e cante a Yau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação. Não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre. E suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Yau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos. Mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Yau salvará. Ó Yau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nos encontrarmos mais uma vez aqui no canal Yau Shalaim, aonde nós temos essa porta aberta que Yau abriu e que ninguém pode fechar. Nós hoje, irmãos, vamos tratar de um assunto muito importante e também de uma advertência que está na palavra de Yau e que nós não podemos vigiar a respeito dela. É uma advertência muito importante sobre o impedir a verdade. Não impeça a verdade, não detenha a verdade, porque quem detém a verdade vai se ver com Yahushua Mashiach no reinado dele e absolutamente terá retido também as benevolências de Yau sobre sua própria vida. Porque quando você detém a verdade, você não está detendo apenas um atributo, mas você está detendo algo que faz uma obra fantástica na vida de quem aprende sobre a verdade e vive a verdade. Portanto, nós não devemos deter a verdade sob subterfúgio nenhum. Nós não devemos deter a verdade. A verdade, ela tem que ser divulgada, ela tem que ser disseminada, pregada e, de um modo literal, às vezes pregada até na parede. Você faz um quadro com um trecho das Escrituras, com verdade das Escrituras e prega ela na parede, deixa ela visível. Nós não temos o direito, irmãos, de deter a verdade. E, infelizmente, eu vejo muitos Yaldim detendo a verdade, e não só Yaldim, o contexto do mundo inteiro que jaz no maligno, é da natureza deles deter a verdade que as Escrituras ensinam. É da natureza deles, irmãos. E eu, pelo poder de Yau, pelo Ruach de Yau, estou aqui nesta hora gravando esse vídeo e trazendo esse tema. E sem mais delongas, eu quero convidar vocês a abrir as Escrituras no livro de Romanos, capítulo 1, do verso 18 em diante. Eu vou dar ênfase, eu vou ler até do 18 até o 32, mas eu vou dar ênfase aqui no versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira do Criador sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que do Criador se pode conhecer,
neles se manifesta, porque o Criador lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis, né? Essa palavra aqui, inexcusável, também você pode entender como indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido ao Criador, não o glorificaram como Criador, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Criador incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também o Criador os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade do Criador em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Emoná. Por isso, o Criador os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles não se importaram de ter conhecimento, e como eles não se importaram de ter conhecimento do Criador, assim o Criador os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores do Criador, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo do Criador, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então, irmãos, eu trouxe aqui, li até o 32 com vocês, mas eu quero dar uma ênfase maior no versículo 18. Quero dar uma ênfase maior no versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira do Criador sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, irmão, nós vimos aqui que ele manifesta a ira dele numa característica de pessoa. E isso, irmão, se a gente não vigiar, a gente pode se encaixar na característica daqueles que detêm a verdade. Como é que a gente pode deter a verdade? Como que às vezes eu posso deter a verdade? Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui, um exemplo verdadeiro. O nosso canal, as nossas mídias sociais, lá o canal Ial Chalaim, ou o grupo Ial Chalaim no Facebook, no WhatsApp, é um grupo público e que você pode fazer postagem ilimitado. Não há limite para você fazer postagem. Por que não há limite, irmãos? Porque, primeiramente, esse amigo que vos fala, eu quero relacionar com vocês. Se eu limito aqui as postagens de vocês, como nós vamos relacionar? Se eu ficar aqui limitando a quantidade de postagens que vocês, porventura, forem fazer. Cadê? Onde é que está a liberdade de ir e vir? E eu posso estar detendo, irmãos, ao limitar uma postagem do irmão aqui, da irmã, ou dos irmãos no modo geral, eu posso estar detendo a verdade.
Porque às vezes eu posso estar censurando, ou nem censurar, mas às vezes limitar. Eu estou detendo a verdade, irmãos. E eu estou falando isso porque, infelizmente, tem acontecido, não tanto de Aldim, mas dos canais seculares, dos canais que não tratam das coisas de IAL. E eu sou inscrito em grupos, vários grupos. Eu sou inscrito, irmãos, em mais de 50 grupos. Mais de 50 grupos. Tem grupos que tem 700 mil pessoas, tem grupo que tem até 1 milhão de pessoas. Entende? E se você for parar para analisar e ver, eu não tomei o cuidado de olhar, mas até ontem à noite, a hora que eu fui dormir, e a gente tinha aqui 104 inscritos. E olha que tem um grupo com quem que eu sou inscrito, que eu posto nele, que tem 1 milhão de pessoas, irmãos. 1 milhão de pessoas. Pouco mais de 1 milhão, eu estou arredondando para baixo. E eu posto nesse canal. E tem outros que tem 300 mil, outros tem 500 mil pessoas. Só que eu não estou preocupado com essas coisas. De alguém ficar detendo a verdade. Eu não vou deixar de postar porque em determinado canal eu tenho um limite de postagem. Ou limitaram nossas postagens. E é normal isso, irmãos. Eu não vejo problema nisso aí não. Cada um faz no seu canal aquilo que achar melhor. Eu aqui eu não faço nada. Eu aqui eu não tiro ninguém, não excluo ninguém. Eu posso no máximo adicionar quando alguém entra no meu zap que não está conseguindo adicionar no canal Ial Chalaim, ou mesmo no canal Ial Chalaim no Facebook. Aí eu só faço adicionar. Tirar, eu nunca tirei ninguém, irmãos. Nunca também limitei postagem nenhuma de ninguém. Porque esse canal não é meu. Esse canal é de IAL. E até a segunda ordem, até a ordem clara, perfeita de IAL, esse canal, eu não tenho pretensão de monetizar esse canal. Não estou dizendo que ele não possa ser. Se IAL entender que eu devo assim fazer, assim farei. Mas até a segunda ordem, não. E por que isso? É porque eu não preciso de dinheiro? Não, não é isso. Eu tenho 5 profissões e exerço todas elas. Ou seja, eu trabalho, irmãos. Preciso de recurso. Mas eu não vou vir aqui pedir recurso a ninguém, porque a majestade suprema do universo, eu estou no trabalho dele. Sou ministro no trabalho dele. E é ele que me sustenta. Então eu não tenho pretensão de monetizar o canal, porque eu já tenho recurso que vem de outra área. E o motivo principal são os comerciais. Eu não quero estar aqui postando nossos vídeos e de repente você está vendo o vídeo e entra. É chato, irmãos. Eu sou consumidor do YouTube, consumidor não, espectador do YouTube. Quando eu estou vendo um vídeo dos irmãos, eu assisto vídeos dos canais que eu sou inscrito. E quando entra o comercial, e eu assisto no computador, irmão. Quando entra o comercial, e mesmo que seja 5 segundos eu já posso pular, já me frustra por 5 segundos. Às vezes você está no auge de uma mensagem, o camarada vai falar uma coisa ali, e você tem que esperar 5 segundos. E quando não, agora eles estão com a política de colocar comerciais pequenos, mas um em cima do outro. E o objetivo aqui é que posta aqui os nossos vídeos e que você possa vê-los sem interrupção. Por isso também eu tenho essa mentalidade de não monetizar esse canal. Mas como eu estava falando, irmãos, como o tema é não detém a verdade, então quando alguém detém, limita
uma postagem, principalmente de um canal de um Ialdin, essa pessoa certamente, ainda mais se aquela postagem for trazer as gemas da verdade da palavra de Ial. Então, aí mesmo que está sendo detida a verdade. E a verdade, irmão, não pode ser detida. A verdade não pode ser detida. Entende? E o contexto de que eu acabei de ler, irmãos, não é um contexto que a gente tem que pegar ele e a partir do desejo de Ial, da vontade de Ial, de que as pessoas sejam conforme ele estabeleceu para que elas sejam. Ial, irmãos, ele estabeleceu no seu, como é que eu posso falar? Na sua filosofia, ele estabeleceu, ele criou o universo e estabeleceu casais, macho e fêmea. Porque, irmãos, reprodução só pode acontecer com a união de um macho e de uma fêmea. Quando tem, por exemplo, as minhocas, as lesmas, parece que elas são hermafrodita. Elas são hermafroditas. O que é ser hermafrodita? Elas se reproduzem entre ela mesma. Entendeu? A minhoca, a reprodução, a minhoca não acasala. A minhoca não acasala, ela não tem um parceiro ou uma parceira. A minhoca é minhoca. E a reprodução dela é entre ela mesma. A gente chama isso de um ser hermafrodita. Como eu posso falar grosso modo? Um ser com dois sexos, com capacidade de reproduzir entre si, mas tem dois sexos, vamos dizer assim. A grosso modo, que eu estou falando aqui, a grosso modo. Entende? Então, entre as criaturas que não são hermafroditas, as criaturas que não se reproduzem entre ela mesma, por exemplo, um homem não pode reproduzir com ele mesmo, ou seja, com outro homem. Não pode, não tem como, não há como ter reprodução. O homem não tem útero onde o feto é gerado. O útero só a mulher tem. Mas, porém, entretanto, ela também não consegue reproduzir sozinha. Para ela reproduzir sozinha, ela vai ter que pegar lá o espermatozoide de um macho. É um espermatozoide. Espermatozoide só o macho tem. E for fazer uma inseminação, né, artificial, vai pegar ali o espermatozoide de um homem e vai fazer ali a inseminação. Aí consegue reproduzir sem sexo, sem união conjugal, sem união matrimonial. Entende? Mas nós conhecemos a filosofia de Ial, conhecemos a vontade de Ial. E nós temos, irmãos, a obrigação de não deter a verdade. Poucos têm se falado por causa da ideologia de gênero. E nós temos que falar a verdade respeitando quem não quer viver na verdade. Por exemplo, irmãos, eu nunca tive ódio de homossexual, de lésbica. Nunca tive ódio, porque, irmãos, quem tem a sua aptidão sexual é problema de quem tem. Quem gosta de homem, um homem que gosta de um outro homem para casamento, para se unir, é problema dele, irmãos. É uma opção dele. E ele não vai prestar conta a mim e nem a você. Portanto, nós temos que saber amar os nossos irmãos, que eu chamo de irmão sim, irmãos. Eu chamo de irmão, até que se prove o contrário, mesmo cometendo ato torpe. Eu não deixo de chamar um homossexual de irmão, eu não deixo de chamar. Por que eu não deixo de chamar? Eu não sou juiz. Até que se prove o contrário, mesmo ele estando numa atitude. Porque, irmãos, quantos
Quantos homossexuais se livraram desse desejo, que eram homossexuais no passado e hoje são héteros, sem problema algum, irmãos. Vai que você está odiando hoje uma pessoa que é homossexual e está nessa luta, lutando contra essa vontade, ou vocês pensam que essas pessoas não sofrem dentro delas mesmas? Por ver que dentro da natureza humana, esses desejos, homem com homem, mulher com mulher, eles só existem porque o pecado entrou. Não foi algo que colocou essa inclinação de homem ter desejo com outro homem e mulher ter desejo com outra mulher. Não foi algo que colocou. Isso é deturpação do pecado. O pecado entrou e com ele entrou várias coisas que deturparam a filosofia de algo dentro de sua criação. Mas nós temos que amar nossos irmãos homossexual, assim como nós amamos nossos irmãos heterossexual. E respeitando, irmãos. A gente precisa respeitar. Eu aqui não estou fazendo apologia para que se propague, se encha a terra de gente com essas aptidões sexuais ou sexual. Entende? Nós não podemos deter a verdade. Agora, nós podemos falar a verdade de forma branda, de forma amorosa, de forma a proteger quem está fora do contexto da verdade. Você já pensou? Vim para cá fazer apologia à violência contra a ideologia de gênero? Não, irmãos. Um crente que faz isso, ele está completamente enganado, completamente errado. E nós temos o dever de anunciar as palavras de Yahweh no contexto de Yahweh, no contexto que ele colocou para que a palavra dele possa ser anunciada. Nós não podemos, de jeito algum, esquecer de ter em nosso ministério a responsabilidade de não deter a verdade. Nós não podemos deter a verdade, irmãos. De que maneira a gente pode estar detendo a verdade? Deixando de falar de coisas que são necessárias. Há quanto tempo nós não vemos, eu mesmo não vejo, pessoas pregando a respeito de Romanos 1. E eu tenho certeza, irmãos, que eu estou sendo, vamos falar, coerente. Estou sendo coerente, irmãos. Não estou fazendo aqui violência contra a ideologia de gênero, não. Pelo contrário, estou pedindo que não se faça violência. Que nós venhamos a respeitar, irmãos. A amar as pessoas. E Yahweh não disse que nós devemos amarmos uns aos outros, exceto aos homossexuais. E Yahweh não fala isso. E Yahweh pede que nós venhamos a nos amarmos uns aos outros. E esse uns aos outros, irmãos, inclui os homossexuais, as lésbicas, os gays, né? Como estou falando aqui em várias colocações. Nós temos que amar. E eu tenho muitos, como é que eu posso falar? Eu não posso dizer amigo, porque eu não tenho assim muito relacionamento de conviver, mas de ser vizinho de alguns homossexuais que, quando passam na rua, eles têm o prazer de me cumprimentar, me respeitam, porque eles sabem que são amados, sabem que eu os amo, porque eu não tenho preconceito com ninguém, irmãos. Com ninguém. Não tenho preconceito com quem é hétero, com quem é homossexual. Nenhum. Não tenho preconceito. Porque, irmãos,
não está escrito na testa do homossexual. Trigo, cevada, joio, tem nada escrito na testa de ninguém. Então, até que se prove ao contrário, até aquele dia em que Ial fará a separação, Ialcha fará a separação entre o trigo e o joio, eu não rotulo ninguém e nem jamais vou dizer que a pessoa A, a pessoa B não é meu irmão porque pratica isso ou pratica aquilo. Não. Até o assassino, irmãos, eu o respeito e quero o bem para ele. E o maior dos bens que eu quero para ele é que ele se converta e deixe de cometer os crimes. Deixe de cometer os crimes. Esse é o meu desejo, irmãos, para com pessoas que praticam, né, as coisas erradas, que praticam a iniquidade. Nós vemos, irmãos, que Ialcha não rejeitou o ladrão que estava à sua direita, quando ele pediu para ser lembrado quando Ialcha entrasse no reino dele. Ialcha não rejeitou. De pronto, Ialcha aceitou. Aceitaria o outro também, se ele tivesse o mesmo procedimento do da direita, ele aceitaria também o da esquerda. Ialcha não faz acepção de pessoas. Entende? E nós temos, irmãos, que manifestar o desejo de Ial na vida das pessoas que nós entramos em contato com elas. E qual é o desejo de Ial? O maior desejo de Ial? Que nós nos amemos uns aos outros. E isso inclui, irmãos, os homossexuais. Isso inclui as lésbicas, as prostitutas. Isso inclui todo mundo. Entende? E Ialcha, na sua filosofia, é uma filosofia de ajuntar. É uma filosofia de ajuntar, de trazer para perto, de abraçar. Não é uma filosofia de espalhar. Quem comigo não ajunta, espalha. E nós precisamos prestar atenção nessas partes das Escrituras. Porque os que detêm a verdade, irmãos, certamente vão colher algum tipo de detenção no seu ministério, no seu galardão. Irmãos, às vezes tem Ialdinho aí detendo a verdade porque tem medo do irmão A, do irmão B sobressair, destacar, né? Ir para a dianteira e ele ficar para trás. Mas não é esse sentimento que Ialcha espera de nós. Lembra de Elcana, de Elhana? Ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Quem é que era necessário crescer no tempo do profeta Elcana? Quem era necessário crescer? Ialcha. E ele diminuir. Ou seja, ele estava dizendo aos seus discípulos: olha, é esse aqui que vocês têm que seguir. É necessário que ele cresça e eu diminua. E parece, irmãos, que as pessoas têm medo, porque elas ficam limitando o nosso trabalho e têm medo que a gente cresça e até ultrapasse a condição dentro do ministério, dentro do panorama profético. Eu não, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tem problema algum eu conviver com 104 inscritos, que é o que tem agora nesse momento no nosso canal. Não tem problema algum eu conviver com 104 inscritos, com um irmão que já tem 1 milhão de inscritos, que já tem 100 mil inscritos, 200 mil inscritos. Ele não é melhor do que eu porque tem 200 mil inscritos, não, irmãos. Não.
E eu também não sou inferior a ele, porque nós só temos aqui 104 inscritos. Lembra quantos anos pregou Noé? O Noa? Lembra? 120 anos. Quantas pessoas entraram na arca, irmãos? Quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. E você acha que o mundo antediluviano era um mundo vazio, irmãos? Um mundo de pouca gente? Eu afirmo para você, tinha mais gente do que tem hoje. Tinha mais gente do que tem hoje, irmãos. Hoje nós temos aí várias fontes de entretenimento que no tempo de Noé não tinha. Fonte de entretenimento que distrai a mente. Agora, você acha que de entretenimento no tempo de Noé, o que tinha de mais entretenimento, irmãos? Para se divertir. Era o sexo livre, irmãos. O prazer que eles tinham. Por exemplo, hoje, uma pessoa passa 90 minutos assistindo futebol. Se ela está passando 90 minutos assistindo futebol, ela não está procriando. Que não tem como assistir futebol e procriar ao mesmo tempo. Então, por aí você já vê como é que a natalidade era muito maior do que é hoje. Por exemplo, a maior festividade deles era ir para os prostíbulos, para os botecos, para as tabernas. E dentro da taberna, irmãos, é bebedeira e sexo. Hoje, nós temos que distrair a mente. Quando uma pessoa está na frente de uma televisão vendo novela, e mais ou menos o tempo de uma novela é mais ou menos 1 hora, quem está vendo novela, irmãos, não está procriando. Quem está vendo futebol não está procriando. Quem está vendo jornal não está procriando. Então, a natalidade ainda era muito maior, porque nascia-se muita gente. Morria também muita gente, mas nascia-se muito mais. E no tempo de Noé, irmãos, a população era muito maior. É claro, evidente que Noé, quando ele deu aviso por 120 anos, embora não tinha rádio, não tinha TV, você acha que uma pessoa pregando 120 anos, irmãos, vamos dizer o que está registrado nas nossas escrituras, nas escrituras sagradas. 120 anos avisando a respeito de um dilúvio. Será que esse aviso chegou a quantos ouvidos, irmãos? Eu acredito a todos quanto era possível chegar. E, no entanto, 8 pessoas entraram na arca. Então não me preocupe, irmãos, pela quantidade de inscritos que nós temos aqui. Eu não estou preocupado com isso, porque eu não tenho o objetivo de ganhar dinheiro com esse canal. Não tenho. Tenho o objetivo de ensinar a verdade e, de preferência, sem interrupção, porque se certamente um dia eu vier a monetizar, ganhar dinheiro, o YouTube vai colocar comerciais em cima dos nossos vídeos. Eu procuro aqui ficar dentro de um contexto onde não ultrapasse a razão e nem o que é direito, nem o que é justo. O que eu quero dizer com isso? Eu me procuro, quando eu coloco alguma coisa aqui, eu me preocupo em saber se aquilo que eu vou trazer aqui no canal tem direito autoral. Porque se tiver direito autoral e o YouTube quiser jogar um comercial em cima daquele vídeo, ele pode fazer. Porque eu quebrei uma diretriz, usei alguma coisa que tem direito autoral. E não é o meu caso aqui. Eu nunca usei nada aqui que tivesse direito autoral. Eu sempre uso documentos que estão disponíveis a todos, de qualquer computador, de qualquer celular você pode acessar. Portanto, eu não uso nada aqui que tenha algum tipo de direito autoral. Você observa que eu não costumo sequer colocar alguma coisa aqui com fundo musical, porque o risco é muito grande de você colocar alguma coisa com fundo musical e aquele fundo musical ter direito autoral.
Aí dá direito ao YouTube fazer o quê? Colocar um comercial em cima. E eu aqui, irmãos, eu não estou aqui para poder denegrir a imagem de ninguém, portanto eu não vou usar nome, mas eu vi uma vez um irmão dizendo que o canal dele não é monetizado, presta atenção, irmão, não é monetizado, e que algum comercial que aparece é porque ele usa algumas coisas que tem direito autoral, e isso dá ao YouTube o direito de colocar um comercial em cima daquela produção dele. Olha só, irmãos, como é que o pecado cega a pessoa. Ao confessar isso, o irmão disse que ele usa conteúdo que tem direito autoral, e usa sabendo que tem direito autoral. Se eu uso um conteúdo que tem direito autoral e eu não paguei pelo aquele direito, ou seja, pagar para usar aquele conteúdo, eu estou me enquadrando numa condição de ladrão, irmãos. Eu peguei um material, coloquei no canal, um material que não foi produzido por mim e que tem direito autoral. Entende isso? Então ele disse, olha, meu canal não é monetizado e alguns comerciais que vocês veem aqui é porque eu uso algumas coisas que têm direito autoral. E eu uso. Olha só, irmãos, a mentalidade. Olha só a falta de vigilância. Orar e vigiar. Orar é fácil, irmãos. O vigiar que é o difícil. Orar é muito fácil. O difícil mesmo é vigiar. Às vezes eu olho aqui pro computador aqui, eu fico ali monitorando o tempo que eu estou aqui. Então, irmãos, o vigiar que é o difícil. O irmão teve, sabe, falou abertamente, como se justificando. Porque geralmente, irmão, comercial entra em canais que são monetizados. Porque eles recebem, o YouTube tem que ganhar. E como que o YouTube ganha? Trazendo os comerciais das empresas na produção dos irmãos que são monetizados. Então é por ali que o YouTube ganha os recursos e paga os irmãos. E eu aqui, irmão, não estou dizendo que é pecado monetizar canal, não. É pecado monetizar canal que fala da palavra de IAL, não. Você está pregando como eu estou aqui, estou pregando de graça. Não estou ganhando nem um centavo e nem pedindo nada a ninguém em termos de dinheiro. A única coisa que eu peço aqui é que vocês orem por mim. Isso eu vou sempre estar pedindo. Entendeu? Então é isso aí que acontece, irmãos. Às vezes, as pessoas, elas conhecem a IAL, mas esquecem do vigiar. O vigiar, irmãos, é o mais difícil de tudo. Orar, você pode orar. Lembra? Davi disse que ele ora de manhã, de tarde e à noite. De manhã, de tarde e à noite eu clamo e sei que ele me ouve. Sei que ele me traz são e salvo das batalhas, mesmo que sejam muitos meus inimigos. O Criador que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, porque eles não querem mudar suas vidas e nem temer ao Eterno. Meu antigo companheiro atacou os próprios amigos, quebrando as promessas que lhes havia feito. Suas palavras eram mais suaves do que o azeite, mas cortava como lâminas afiadas. Lembra? Eu estou falando desse contexto de Salmo, porque dentro desse contexto ele diz, de manhã, de tarde e à noite, eu oro e me lamento, e ele me traz são e salvo das batalhas. Então, irmão, orar pelo menos 3 vezes no dia é fácil, mas é tão fácil, irmãos. Tão fácil orar, é tão fácil, que eu vivo em espírito de oração. Às vezes eu estou esmerilhando uma peça, uma obra na nossa oficina, e ali eu estou orando, estou falando com o IAL, agradecendo a ele pela capacidade de desempenhar aquele papel, aquele serviço. Orar é muito fácil, irmão. Orar é fácil. Dentro da instrução orar e vigiar, é fácil o orar, mas o vigiar que é o difícil. Se o irmão tivesse vigiado, ele não ia dar
aquela desculpa que ele deu, dizendo que o canal dele não era monetizado e que tinha comercial por causa de algumas produções que ele tem, que essas produções têm direito autoral. E quando você faz alguma coisa, produz alguma coisa, que você vai pegar alguma coisa que tem direito autoral, você dá o direito ao YouTube de jogar comercial em cima daquele vídeo seu e nem te pagar nada. Porque você quebrou uma diretriz, botou um produto que tinha direito autoral e, no entanto, você usou. E foi isso que esse irmão falou. Que o canal dele não era monetizado, mas que alguns comerciais existem no canal dele por causa de direitos autorais que ele usou sem permissão dos autores das obras. Então, por isso que vocês percebem aqui que sempre quando nós estamos por aqui gravando nossos vídeos, nós sempre, irmãos, sempre nós procuramos fazer o máximo possível para não colocar aqui coisas que têm direito autoral. Até as figuras que eu uso, as imagens que eu uso, eu procuro usar aquela imagem que ela não tem direito autoral. É livre, pode ser usada. Então, irmãos, esse é o recado, a demonstração, para que nós possamos prestar atenção e não colocar impedimento de a obra de Yahweh prosseguir. Aqui, irmãos, no nosso canal, nos nossos grupos, você pode postar quantos vídeos você quiser. Eu não tenho medo de spam, porque eles alegam isso, spam. Que spam, irmãos? Que a pessoa sabe que aparece aqui quando eu abro os nossos vídeos, as thumbnails, a gente faz. E uma coisa tremenda, irmãos, que qualquer administrador é capaz de fazer, eles dizem que limitam as postagens por causa de spam. Então eles limitam as postagens. Irmãos, não é uma desculpa que se leve em conta. Eu sei que existem vídeos, conteúdos maliciosos, que por detrás deles vem coisas. Porém, entretanto, se você pegar um vídeo e eu acredito que na thumbnail de cada vídeo vem ali os minutos dos vídeos e se tiver qualquer coisa maliciosa, irmãos, pelo menos aqui nesse canal, se alguém postar alguma coisa maliciosa, aqui no canal não, porque no canal ninguém posta nada, quem posta no canal sou eu mesmo. Ninguém posta nada no canal, mas a gente posta nas redes sociais, nos grupos. E se alguém for postar alguma coisa, irmãos, que tem malícia, às vezes pode nem ter spam, mas pode ter conteúdo sexual, pornográfico. No canal Yahweh Shalaim, há um tempo atrás, alguém postou lá conteúdo pornográfico, irmãos. E eu não fui excluir a pessoa, porque o canal não é meu, o canal é de Yahweh. A única coisa que eu fiz, eu entrei lá no canal e avisei os irmãos. Tem uma postagem assim, assim, assim. Não clica nessa postagem, porque essa postagem foi coisa rápida, não levei nem um minuto para poder avisar os irmãos do canal Yahweh Shalaim no Facebook. Aí eu avisei, ó, não clica nessa postagem assim, 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 porque tem conteúdo pornográfico nessa postagem. Então não clica nela. E o interessante, irmãos, que eu não excluí a postagem. Eu deixei a postagem lá. Porque se Satã quer tentar alguém dentro do grupo, nessa área, eu não posso impedir a obra dele. Porque não é o caráter de Yahweh.
Iau também, irmão, não tem propósito de impedir a obra de Satã. Se Iau quisesse impedir a obra de Satã, Iau fulminava ele. Eu estava acabando o vídeo, acabou quem veio esse ponto, e eu preciso falar com vocês. Por que Iau não fulminou logo Satã, logo quando ele rebelou? Iau podia ter fulminado ele, Iau é poderoso. Iau podia evitar que ele contaminasse mais anjos, porque ele contaminou, irmão, uma terça parte dos anjos. Mas por que Iau, logo quando ele se rebelou contra ele, Iau sabia que ele iria contaminar uma terça parte dos anjos. Mas por que Iau não excluiu ele, não fulminou ele? Porque Iau é justo, irmão. Iau tem que deixar o caráter da maldade se revelar. Porque como que Iau ia provar para todo o universo que as acusações de Satã é injusta se ele fulminasse logo Satã? Os outros seres, eles iam ficar assim, o fulano estava certo, ele se rebelou contra ele, olha aí o que ele fez com ele. E olha que ele era o terceiro na hierarquia, porque Iau é o primeiro, Iauxa o segundo, e ele o terceiro na hierarquia. Os outros seres iam dizer, poxa, ele fulminou o terceiro na hierarquia, o que vai fazer comigo? Entende por que Iau deixa Satanás trabalhar livremente no sentido de quê? De fazer a obra dele. Agora, querer matar uma pessoa que Iau não quer que morra, ele não pode fazer. Igual com Jó. Tu só vai tocar nas coisas dele, mas na vida dele não. Aí ele limitou, porque ele não podia tocar realmente na vida de Jó. Então, eu deixei a postagem lá, irmãos. E sabe o que aconteceu? Não foi eu que tirei a postagem. E, humanamente falando, tanto no Iau Chalaim no Facebook como no Zap, só tem eu como administrador humano. E como administrador humano, eu me considero secundário. Porque o primeiro administrador é Iauxa. Iauxa é o que administra os nossos grupos no Zap e no Facebook. O que aconteceu? Nunca mais teve aquele tipo de postagem. A pessoa que postou sumiu. Nunca mais vi a pessoa. Quem que fez alguma coisa? Foi Iau. E o que Iau faz é perfeito. Iauxa cuidou do canal que é dele. Iauxa cuida disso aqui, irmão. Isso aqui não é meu. Esse canal é de Iauxa. E quando eu falo nosso canal, porque o administrador número 1, o dono real do canal é Iauxa. Mas é nosso. Às vezes eu fico me policiando. Toda vez que eu falo meu canal, opa, não é meu, é nosso. Porque Iauxa abriu essa porta aqui para a gente interagir. E é por isso que aqui eu não excluo ninguém. Não excluo ninguém, nunca excluí ninguém, irmãos. Aqui você é livre para trazer o assunto que você quiser. Entende? Então é isso. Que nós possamos ficar atento, orar e vigiar. Vigiar até mais do que orar. Vigiar até mais do que orar. Porque a vigilância, irmão, é o tempo inteiro. 24 horas. A gente não fica orando 24 horas. Mas a vigilância tem que ser o tempo todo. Cuidado com aquilo que falamos. Com aquilo que ensinamos. Que Iau nos abençoe rica e abundantemente. Esse é meu desejo, minha oração, em nome de Iauxa, o Mashiach. Assim seja.